Pessoal, a paz do Senhor, amém. Mais uma vez estamos aqui com a palavra de Deus para a tua vida. Hoje estaremos falando sobre o endemoniado gadareno, a cura e a libertação na vida deste homem através de Jesus Cristo de Nazaré. Fica aí, Deus vai falar com você agora. E para nossa meditação vamos ler em Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 15, que diz assim a palavra do Senhor: E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tinha a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e todos temeram. Meus queridos, o capítulo 5 do Evangelho de Marcos fala acerca da libertação do endemoniado gadareno. A Bíblia diz que quando Jesus chegou ali na cidade de Gadara, saiu-lhe ao encontro um homem possesso, um homem que morava nos sepulcros, um homem que morava no cemitério. A Bíblia diz que ele era um homem tão violento que as cadeias, as algemas não podiam lhe prender. Era um homem que não se podia amansar. Era um homem brabo, era um homem que se feria com pedras. Mas quando viu Jesus, ele clamou em alta voz e bom som, dizendo: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, já viesse aqui nos atormentar antes do tempo? E a Bíblia diz que Jesus perguntou: qual é o teu nome? E eles disseram: Legião. Legião porque somos muitos. E eles disseram: se o Senhor nos permite sair daqui e ser lançados naqueles porcos, e Jesus disse: podem ir. Eles foram, de forma que os porcos morreram, e eram quase 2.000 porcos afogados. E quando aqueles homens daquela província chegam naquele lugar, o que estava endemoniado, que vivia nos sepulcros, aquele homem brabo, agora estava sentado aos pés de Jesus. Agora estava vestido, porque era um homem que andava nu. Agora ele estava em perfeito juízo. O interessante é que nessa passagem bíblica nós percebemos que Jesus já vinha de uma grande tempestade. Jesus tinha enfrentado uma grande tempestade, e alguns estudiosos dizem que talvez já Satanás estivesse impedindo de Jesus chegar a Gadara. Fúria do mar. E Jesus agora vai enfrentar a fúria de Satanás, a fúria dos homens. E a pergunta é: quanto vale uma vida para Jesus? Veja que Jesus sai do mar agitado para agora se encontrar com um homem agitado, porque Jesus sabia que esse homem precisava de uma libertação. Um lugar que quando Jesus chega já era um lugar que colocava medo nos mais corajosos, porque era no cemitério. Quem é que tem coragem de ir no cemitério à noite para se encontrar com um homem possesso, um desvairado, um homem nu, um homem que se feria com pedras, um homem que morava nos sepulcros humanos, um aborto vivo, uma escória da sociedade? Será que nós tínhamos essa coragem? A realidade é que aquela viagem de Jesus foi uma viagem proposital, porque Jesus sabia que em Gadara tinha um homem precisando dele. E Jesus faz essa viagem de propósito ali. Assim como fez da Judéia para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria para se encontrar com aquela mulher samaritana e salvá-la, dar-lhe a água que jorrava para a vida eterna. E o interessante é que Jesus faz essa viagem e se encontra com aquele homem, porque era uma alma preciosa para Jesus.
Ao contrário, se eu fizesse uma pergunta contrária e dissesse quanto vale uma vida para Satanás, a resposta é nada. Uma vida para Satanás não vale nada. Veja que ele roubou tudo que esse homem possuía. Satanás roubou a família, a liberdade, roubou sua saúde física, mental, roubou a sua dignidade, a sua paz, a sua decência. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. E quando Jesus chega ali, pergunta pelo nome dele, ele disse Legião. A Legião era uma corporação de 6.000 soldados romanos. Olha quantos demônios tinha na vida daquele homem. A Legião nos tempos antigos era um exército de invasão, de crueldade, de destruição. Era composta por infantaria, por cavalaria. Uma legião de soldados existia flecheiros, existia homens de guerras estrategistas, existiam combatentes, homens incendiários, homens que lutavam com espadas. Por onde uma legião passava, deixava um rastro de destruição, de morte. Assim eram as legiões de soldados em Roma. Uma legião era irresistível. Aonde chegava, ela deixava as cidades assaltadas, dominadas, e seus habitantes arrastados como escravos. Era uma máquina mais poderosa de guerra na época, nos tempos antigos. Assim era a legião. Então quando aquele homem diz, somos uma legião, estava querendo dizer, vocês veem a legião dos soldados de Roma, assim a gente. Olha o que eles estavam fazendo na vida desse homem. Sepulcros. Prendia com cadeias, ele se dilacerava, se mutilava. O homem estava completamente destruído, nu, estava insano mentalmente. E vemos que Satanás ele domina este homem através da possessão. E quais são, irmão Júlio, as características de uma possessão maligna? Em primeiro lugar, quando uma pessoa está possessa, ela tem dentro de si uma entidade maligna. Porque são espíritos malignos que precisam de um corpo para se apossar. Suas palavras e atitudes são determinadas pelos espíritos imundos que estavam dentro dele. Ele ali estava como um capacho de Satanás, como um cavalo de demônios, como um joguete na mão de espíritos assassinos. Assim estava aquele homem possesso. Em segundo lugar, uma pessoa possessa manifesta uma força sobre-humana, uma força anormal, uma força incomum. A Bíblia vai dizer que ele despedaçava as correntes, as cadeias. Ninguém lhe podia lhe amansar. Era como um animal selvagem, aquele homem. As pessoas tinham medo de olhar para ele. Era uma força descomunal. Sim, era aquele homem. Uma pessoa possessa tem frequentemente acessos de raiva, né? Revela uma fisionomia carregada de ódio, olhos fuzilantes, uma expressão de ira, um transtorno emocional de ódio dentro delas. Sinais de possessão. Uma pessoa possessa perde o amor próprio porque vemos que ela se automutilava com pedras. Uma pessoa que andava ensanguentada. Hoje temos as mutilações, muitas pessoas às vezes cortam os pulsos. É um forte sinal.
Uma pessoa possessa, ela revela conhecimento sobrenatural. Às vezes por adivinhação, às vezes por claridez. Você vê que os demônios creem na divindade de Cristo, na sua autoridade. Veja que eles chamam Jesus Filho do Deus Altíssimo. Já vieste aqui antes do tempo nos atormentar? Às vezes a fé dos demônios é mais ortodoxa do que a fé dos teólogos liberais. A Bíblia diz que os demônios também creem, que estremece, lá em Tiago está escrito. Em segundo lugar, vemos que ele arrasta as pessoas para a impureza. O espírito que estava naquele homem era um espírito imundo. Veja que levou aquele homem para um lugar impuro. Para onde? Para o cemitério. Para viver no meio dos sepulcros. E a impureza desse homem era de modo tríplice. Por quê, irmão Júlio? Porque os judeus, em primeiro lugar, consideravam a terra dos pagãos uma terra impura. Em segundo lugar, ele estava nos túmulos de ossos, ossadas, de pessoas mortas. Por fim, ele estava impuro porque ele estava possesso. O efeito disso era a separação de Deus, um homem que vivia desiludido, sem esperança. Quantas vezes não vemos a promiscuidade através das mídias, através das redes de TV, demonstrando muitas vezes coisas que são contrárias à palavra de Deus. A legitimidade de coisas que não é para ser verdade. Mas a Bíblia diz, ai daqueles que chamam o amargo doce. E do doce estão chamando amargo. Ai daqueles que fazem das trevas luz e da luz as trevas. Ai daqueles que decretam leis injustas. Inversão de valores nesses últimos dias. A pornografia tornou-se uma indústria poderosa. A promiscuidade, meu amigo, no tempo presente, é fichinha diante de Sodoma e Gomorra. E a pergunta é se Deus derramou fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra, o que não fará agora do mundo? Em terceiro lugar, vemos pessoas que são possessas, as pessoas se tornam pessoas violentas, pessoas como um animal selvagem. Ela resistia à tentativa de controle externo. E as pessoas já não suportavam aquele homem. E coloca aquele homem para morar com os mortos. Vemos hoje os exemplos de terroristas. Muitas vezes explodem como os homens-bomba. Quantas pessoas pistoleiras, para ganhar uma certa quantidade de dinheiro, não tiram a vida de outras pessoas. Traficantes que matam, morrem para alimentar muitas vezes o vício execrado. Uma pessoa possessa, ela é atormentada. A Bíblia diz que ele andava de dia e de noite agitado, gritando nos sepulcros. Além da perturbação mental, ele se golpeava com pedras. Vivia ensanguentado, correndo pelos montes. Seu corpo emaciado refletia o estado deprimente de um ser humano. Todos percebiam que ele estava dominado por Satanás. Há muitas pessoas hoje inquietas, desassossegadas, vivendo nas regiões sombrias da morte, sem liberdade, sem dignidade, sem amor próprio, ferindo aos outros e a si mesmo, espalhando ódio e terror por onde passam. Que nós possamos meditar na vida deste homem endemoniado gadareno.
Mas o que é que a sociedade pode fazer com as pessoas? Em primeiro lugar, afastar do convívio social. Desistiram do caso desse homem, consideraram ele como uma pessoa perdida. Consideraram ele como um caso irrecuperável. Descartaram como um aborto asqueroso. Foi o que a sociedade fez por este homem. Coloca para viver no sepulcro. A verdade é que as prisões libertam as pessoas, não libertam as pessoas por dentro, nem transformam, não. Pelo contrário, tornam muitas vezes ainda mais violentas. Veja que a sociedade acorrentou este homem. A prisão foi o melhor remédio que encontraram para deter este homem. Mas mesmo assim a prisão não pôde detê-lo, porque ele arrebentava com as cadeias, ele arrebentava com os grilhões, e ninguém lhe podia amansar, versículo 4 e 5. Você sabia que o índice de reincidência no crime daqueles que são apanhados pela lei e alcançados no cárcere é de mais de 70%? Então vemos a necessidade de vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Louvemos a Deus por aqueles que vão às prisões pregar a palavra de Deus. Pelos capelões que pregam nas cárceres. Pessoas que estão presas, mas que só a palavra de Cristo pode libertar. E torná-las de formas, ressocializá-las novamente. A realidade é que naquela época a sociedade deu mais valor aos porcos do que a este homem. Porque quando viram os porcos afogados, mandaram Jesus ir embora. Vai embora daqui. Você acabou com os nossos porcos. Eles não estavam percebendo ali aquele homem sentado aos pés de Jesus, vestido agora, em perfeito juízo. Eles não se alegraram, eles não estavam nem aí para aquele homem. A preocupação deles era com os porcos que tinham morrido. Estavam mais preocupados com as coisas materiais do que o bem-estar e a libertação da vida daquele homem. Poderíamos falar aqui sobre um perigo do materialismo. Meu Deus. O que Jesus faz pelas pessoas. Isso tudo que eu falei até agora é o que o diabo faz. Mas o que Jesus faz, irmão Júlio, pelas pessoas? Vemos que Jesus libertou este homem da escravidão dos demônios. E a Bíblia diz que foi para isso que o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. 1 João 3,8. Até os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. Satanás tentou matar Jesus na tempestade. E agora ele tenta impedi-lo de entrar na região de Gadara. Mas Jesus se intimidou com essa legião, não. Jesus é quem espalha terror nos exércitos de Satanás. Por quê? Porque maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com o mundo. Em segundo lugar, eu vejo que Jesus devolveu a esse homem a dignidade da vida. O que é que observamos na vida desse homem? Versículo 15, em primeiro lugar, esse homem estava sentado nos pés de Jesus. Quieto, sereno. Já não era mais aquele homem agora perturbado, não. Estava agora quieto, nos pés do Salvador. Estava agora em sossego, aos pés de Cristo. Porque aquela legião tinha saído das costas da vida daquele homem. O que é que eu vejo agora, irmão Júlio, em segundo lugar na vida desse homem? Que esse homem estava vestido, versículo 15.
Porque antigamente ele andava nu, mostrando a sua nudez, mostrando as suas vergonhas, promiscuidade. Agora ele é um homem transformado. E o primeiro expediente da vida desse homem é vestir-se, é cuidar do corpo, é se apresentar com dignidade. Quando a pessoa não tem Deus na vida, meu querido, quer mostrar as partes íntimas para as pessoas, para o mundo. Olha aí o renascimento do narcisismo. Olha as modas atuais. Já não tem mais quase pano. Uma cantora famosa recentemente entrou num show com vestes de peles de animais. Olha os estilistas. O que estão fazendo com a roupa dos homens? O que estão fazendo com a roupa das mulheres? Será que você não está percebendo isso? Mas quando este homem é livre do poder das trevas, a primeira coisa que ele faz é cobrir as suas vergonhas, é se vestir, é andar de forma digna. Poderíamos aqui falar sobre usos e costumes, mas esse não é o assunto de hoje. Em terceiro lugar, eu vejo esse homem perfeito juízo. Aonde Jesus chega, meu amigo, ele transforma a mente, a alma e o corpo para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós temos corpo, alma e espírito, somos seres tricotônimos, imagens e semelhanças de Deus. A Bíblia diz que nós agora temos a mente de Cristo, devemos pensar como Jesus pensa. Você tem pensado como Jesus pensa? Você tem se preocupado em trazer glórias para o nome do nosso Deus? Ou você tem se preocupado em trazer escândalo? Devemos trazer glória para o nome de Cristo. O que foi que Paulo disse? Sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que é cristão? Pequeno Cristo. As pessoas têm que olhar para mim, para você e ver um pequeno Cristo na nossa vida. Vemos que Jesus dá a esse homem uma gloriosa missão. Era um homem que espalhava pavor, medo, mas agora ele anuncia as boas novas de salvação. Nessa passagem bíblica nós vemos 3 orações. A primeira delas é os demônios rogando que não lhe mandassem para o abismo. O Senhor não nos manda para o abismo. Mas nos lança naquela manada de porcos. Foi o primeiro rogo, foi a primeira súplica nesse cemitério dos demônios. Mas por que Jesus atendeu, esse endemoniado? Em primeiro lugar, para mostrar o potencial destruidor que agia naquele homem. O poder que estava agindo dentro daquele homem foi capaz de matar 2.000 porcos. Será que Satanás não tem poder, meu querido? É como se Jesus disse, olha o que é que Satanás faz na vida das pessoas. Olha o poder que ele tem. Lembrando que Jesus tem todo o poder. Por que Jesus permitiu que esses demônios fossem para aqueles porcos? Para revelar àquele homem que o poder que lhe oprimia tinha sido vencido. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Por que Jesus permite, por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Para mostrar que aquela população de Gadara, que para Satanás um porco tem o mesmo valor que um homem. O jeito que Satanás destruiu a vida dos porcos, estava destruindo a vida daquele homem. Satanás não está nem aí para nada, meu amado. Jesus permitiu
para revelar a escala dos valores dos gadarenos. A realidade é essa. Eles expulsaram Jesus por causa dos porcos. E Jesus amava Deus. Jesus amava aquele homem. Jesus mostra que tem autoridade sobre os demônios quando permite aquele clamor. O segundo clamor naquele cemitério foi dos gadarenos. Qual foi o clamor, irmão Júlio, dos gadarenos? Leia Lucas 8, 27. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus saiu da terra deles. O terceiro clamor que nós vemos nesse cemitério foi do próprio ex-demoniado. A Bíblia diz que ele queria seguir a Jesus Cristo, mas o Senhor não o permitiu. Jesus indeferiu o pedido daquele ex-endemoniado. Mas por que, irmão Gil? Porque Jesus foi embora, mas ele ia ficar como missionário naquela cidade pregando o Evangelho. E a Bíblia diz que ele saiu por toda Decápolis, mostrando o que Jesus tinha feito na sua vida. O que é que significa Decápolis? Decápolis era uma liga de 10 cidades helênicas, formadas por Citópolis, por Filadélfia, por Gerasa, Pela, Damasco, Canata, Dion, Abila, Gadara e Ipo. Então Decápolis era formado por essas 10 cidades helenísticas. E ele sai por toda Decápolis, dizendo o que Jesus tinha feito na vida dele. Ele não sai só com uma mensagem teórica, não, mas sai com uma mensagem de vida, de experiência, de libertação. A realidade é que Jesus, meu irmão, sabe o melhor para mim e para você. Jesus sabe onde devemos ficarmos. Jesus sabe o que é que faz. Quem sabe você não está vivendo uma batalha espiritual. Uma batalha que para muitos já não tem mais jeito, que para muitos já não tem mais solução. E aqui vamos partir para a conclusão dessa mensagem. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, versículo de número 10, que nós devemos nos revestirmos de toda a armadura de Deus para estarmos firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Aleluias. Por que, irmão Júlio? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Aleluia. A minha luta não é contra o ser humano, não. Devemos ter olhos espirituais para olhar para quem está por trás de tudo isso. Sim, devemos lutar contra as principades, contra as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais, querendo tirar a nossa paz, usando muitas vezes as pessoas. A nossa oração é para que Deus possa libertar essas pessoas que estão dando lugar ao diabo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, não, porque ele veio para matar, veio para roubar, veio para destruir. Devemos fazer o que, irmão Júlio? Devemos tomar toda a armadura de Deus. Não basta tomar a espada, não basta tomar só o escudo, não. Toda a armadura de Deus. Devemos cingir os nossos lombos com a verdade. Sim, devemos parar de mentira, porque a Bíblia diz lá em 17 de João: santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Aleluia. Devemos nos protegermos, nos cingir os nossos lombos com a verdade. Calúnia, difamação, isso é coisa de Satanás. Devemos falar
falar a verdade para a glória de Deus. Devemos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Devemos espalhar a paz por onde andamos. A Bíblia diz que 6 coisas Deus abomina, a 7ª ele odeia. São os pés que derramam sangue, mãos para... Mas a 7ª é o que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina, meu irmão, esse tipo de coisa. Se revista de toda a armadura de Deus. O que é escudo da fé, sim, para apagarmos os dados inflamados do maligno. Coloca o escudo da fé como proteção. Coloca na tua cabeça o capacete da salvação para proteger a mente. Devemos ter a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos também nos revestir da espada do Espírito, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, coma a palavra de Deus. Aleluias. Pratique a palavra de Deus. Todo homem deve ler a palavra de Deus para ser um homem sábio. Todo homem deve cumprir a palavra de Deus para ser um homem santo. Todo homem deve proclamar a palavra de Deus para salvar vidas, para salvar almas e para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa palavra, se inscreva aqui no canal. Tem aqui embaixo se inscrever. Se inscreva aí. O pessoal diz que quanto mais inscrito, mais essa palavra vai chegando a mais pessoas. Então me ajuda a pregar a palavra. Vamos pregar o Evangelho de Cristo, porque Jesus está voltando. Se inscreve aí, compartilha com outras pessoas e que Deus te dê vitória, meu irmão, em nome de Jesus. Tem certas castas que só sai com jejum e oração. Vamos orar, vamos jejuar, porque Deus vai nos dar vitória e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que o Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida, te ungindo para pôr em liberdade os que estão cativos, oprimidos de Satanás, e para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Que Deus te abençoe, você e sua família, para a glória de Deus. Amém.